Evangelho narrado por João, capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor,
já cheira mal porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Alguma coisa que atormenta o homem e enche de espanto a mulher, que nos deixa inquietos, perturbados, inseguros e nos deixa com medo também. É a morte. A morte é um pesadelo, é alguma coisa que enche o coração do ser humano de inquietação, de dúvidas, de perguntas sem respostas. Porque, a bem da verdade, a morte, ela não sempre existiu. A morte não existia quando Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas e elas estavam vivas. E a morte não compunha o elenco da criação divina. Quando Deus criou o homem, a mulher, Ele não criou juntamente a morte. Entretanto, Ele assinalou que poderia criá-la, que poderia invocá-la, que poderia fazê-la se apresentar como um instrumento de justiça. Mas ela não estava ali exercendo nenhuma atividade, ninguém morria. Havia um aviso: se tu comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Era um aviso. E os avisos de Deus são diferentes dos avisos humanos, que às vezes servem para intimidar, mas não trazem consigo nenhuma verdade escondida em sua própria proposta. Em Deus, não. Seus avisos estão carregados de justiça. E assim, mesmo vivendo junto de Jesus, vivendo as suas obras, seus feitos, e acreditando também nele, esse monstro, esse fantasma, andava do lado deles, de alguma maneira, e ela sabia, as duas sabiam, Lázaro também sabia. Ele tem consigo as prerrogativas e o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele já deu provas inequívocas que a morte obedece à sua voz. Mas nós precisávamos estar do seu lado. Longe dele, a gente perde a proteção. E quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram um pedido: aproxima-te de nós, como quem diz, porque o Senhor está longe de nós, nosso irmão está doente. Mas a confiança que elas tinham também é revelada aqui adiante. Venha cá, porque a enfermidade dele agravou. O Senhor ficando longe, nós perdemos a confiança nossa. Venha cá, Jesus Cristo, apareça aqui. Ele ouviu o chamado. E Maria também tinha uma história com ele. Ela pegou um unguento e derramou nos pés do Senhor Jesus, e enxugou seus pés com seus cabelos. Até alguém que
de fato não tinha muita sinceridade, ele roubava o dinheiro que se punha na bolsa. Ele reclamou desse feito. Para que isso? Para que esse gasto? Mas o Senhor alertou: deixa essa mulher, ela está me preparando para o meu sepultamento, deixe ela. E essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta também. Eles já tinham convivido e Jesus até mesmo frequentava a casa deles. Uma ocasião Jesus Cristo estava lá e Maria, muito interessada em ouvir a doutrina, a salvação, as palavras da eternidade, eu não sei o que conversava, mas irmãos, assentar do lado de Jesus Cristo e ouvir tudo que Ele tem para falar, deve ter sido uma das experiências mais maravilhosas. Uma pessoa que ouvir diretamente da boca do Senhor Jesus tudo que Ele tinha para falar com ela. Ela largou tudo. Marta e ela tinham que fazer o almoço, limpar a casa. Ela falou assim: não, eu não tenho muito tempo para ficar aqui. Assentou-se do lado dele e ficava ouvindo extasiada tudo quanto ele falava. Certamente foram coisas magníficas demais. Marta ainda muito preocupada com a casa, ainda foi falar com o Senhor Jesus: o senhor não está percebendo que eu estou trabalhando sozinha? Manda ela levantada aí e me ajudar aqui. Ele falou para ela: olha, Marta, você está tão atribulada para fazer o seu trabalho, mas Maria escolheu a parte melhor. Nunca vai ser tirada dela essa parte que ela está adquirindo de mim aqui. Enquanto eu converso com ela, eu transfiro para ela muitas coisas. E você está perdendo essa oportunidade. Se você estivesse aqui, eu transferia para você também. Então havia uma história, havia uma amizade. E quando Lázaro ficou doente, mandaram mensageiros, Maria e Marta falaram: venha cá, Senhor Jesus, porque o nosso irmão ficou doente. E ele falou: mas essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado. E ele esperou mais um tempo. Esperou mais do que devia aos olhos de Marta e aos sentimentos de Maria. Esperou tanto que Lázaro morreu. E depois que ele morreu, também ele não foi em seguida. Os discípulos perguntaram: e Lázaro? Lázaro está dormindo. Era uma linguagem do Senhor. Ele está dormindo, mas é um sono diferente daquele sono que descansa o corpo. É uma linguagem metafórica, é uma forma de se tratar a morte, é chamada de sono. Mas eles falaram com ele: se ele está dormindo, então ele está tranquilo. O Senhor falou: agora vamos para lá. Eles já queriam apedrejar o Senhor lá. Assim, mas já tentaram apedrejar o Senhor, você vai voltar lá? Eu falei: vamos. Um dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele não estava falando das horas do relógio solar. Um dia tem 12 horas. Ele falava de si mesmo: eu sou o dia, eu sou a luz desse mundo. Eu estou com 12 ponteiros que eu estou alinhando comigo aqui, que são os discípulos, os apóstolos. Quem andar comigo vai andar na luz. Quem andar na escuridão, nele, porque também tem um que tem 12 horas de noite, mas esse tem as 12 horas da luz. Falaram assim: Lázaro está morto. Falou abertamente. E eu fico contente de eu não estar lá, porque assim vocês vão saber um pouco mais da minha divindade, um pouco mais do que eu posso fazer. E quando ele chegou lá, irmãos, ele estava morto há 4 dias. Não sei se os irmãos sabem, mas havia uma lenda no mundo judeu, entre os judeus, entre o povo hebreu. É uma lenda, isso não é verdade. Mas eles acreditavam que o espírito ficava perto do corpo por 3 dias após a morte. Só ia embora depois do 4º dia. Talvez, por isso, quem sabe, Jesus não foi no 3º dia,
Foi no quarto, onde supostamente, ainda que as almas estivessem em volta do corpo, o que de fato não acontece, mas ainda que tivesse, no quarto dia já não estaria mais. Quando Jesus chegou lá, Marta foi ao encontro dele. Maria, que era mais íntima, não quis ir ter com ele, porque ela tinha um sentimento muito forte com ele, e ficou muito decepcionada. O amor tem isso, né, irmãos? Nosso sentimento é isso, a gente ama e sem perceber cobra de volta o amor. A gente trata bem, cobra de volta o tratamento que damos. Maria de alguma maneira cobrava de Jesus o amor que ela sentia por ele, mas ambas falavam alguma coisa interessante. Vocês vão ver aqui. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, olha que palavras seguras: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês percebem a segurança dela? Como se Jesus fisicamente pudesse operar e ausente não. Vocês lembram que ele mandou a enfermidade daquele centurião embora sem ir lá na casa dele? O próprio centurião falou: fala daí mesmo que a enfermidade vai embora da minha casa. Eu também tenho autoridade sobre os soldados, eu mando eles ir, eles vão voltar, eles voltam, e também eu recebo ordens. Dá uma ordem em que a enfermidade sai lá. Jesus não precisa estar fisicamente, não precisava de estar fisicamente em lugar nenhum, mas era a crença de Maria. Se o senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que a morte não tomava o corpo do meu irmão, porque o senhor estando aqui, a autoridade tua é inquestionável. Eu tenho certeza de quem é o Senhor, mas eu te chamei, te pedi, clamei, o Senhor não veio. Marta falou: o Senhor não veio. E ele não veio de propósito, e não explicou para ela de princípio, nem falou para Maria. A segunda palavra de Marta: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela profetizou. O senhor não veio, mas eu sei que tudo que o senhor pede para Deus acontece. É o segundo momento de fé de Marta. O senhor falou para ela: o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas até lá nós vamos chorar, lamentar, sofrer. Ele falou para ela: Marta, eu sou a ressurreição, sou eu. Quem crê em mim, se tiver morto, vive. Se tiver vivo, não morre. Você acredita nisso? Eu acredito. Ela foi lá chamar Maria. Maria, encontrei Jesus Cristo. Ele está lá fora, não veio à cidade, não está na aldeia, está lá fora. Maria levantou-se, e quando ela levantou-se, suas companheiras, seus amigos foram com ela, e pensaram: ela vai chorar no sepulcro, e foram acompanhá-la. Quando Maria chegou perto de Jesus Cristo, lançou-se aos seus pés. Ela colocou o rosto no chão e humilhou-se. A mesma cobrança: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chorava, os judeus choravam. Jesus chorou. Aqui nós percebemos a humanidade de Jesus, o verdadeiro homem. Ele era um homem, não estava fantasiado de homem, ele tinha sentimento de homem, embora nunca tenha deixado de ser Deus também. Ali sua humanidade se revelava. Ele chorou. Onde vocês colocaram? Foi ali. Vamos até lá. Os judeus falavam: esse homem que abriu os olhos ao cego, ele não podia ter impedido esse homem de morrer. Chegaram até a porta da caverna, até a frente da caverna. Ele falou: tirai a pedra. Marta falou: não tira, vamos ficar do jeito que está. Já morreu mesmo, vamos deixar como está, porque vai cheirando mal, tem 4 dias, Senhor. Não abre a caverna, deixa como está. O Senhor falou assim com ela: eu não te falei, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tira a pedra.
Agora, irmãos, vocês imaginaram essa cena? 4 dias morto. Os judeus acreditavam que não era possível mais alguém voltar à vida. Eles estavam ali observando. O Senhor calmamente falou: Lázaro, saia daí. Um morto pode ouvir a voz do Senhor? Um corpo desfeito pode ser levantado? Quando ele falou: Lázaro, sai para fora, saiu o homem todo envolto em faixa, com um pano no rosto, e foi um movimento enorme ali em volta. 4 dias morto. Irmãos, se os irmãos prestarem atenção, são 4 dias milenares que a terra ficou entregue à morte, desde que Adão pecou até a vinda de Jesus. São 4.000 anos aproximadamente. Os homens mortos, está escrito em Salmos: na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem os que descem ao silêncio, nem os que morrem. Essa terra ficou um sepulcro aberto, a humanidade inteira carregando consigo o pecado, carregando consigo a podridão de ação. Deus já teve que fazer uma cirurgia aqui várias vezes, mandando destruição por intermédio do dilúvio. Quantas coisas aconteceram aqui? A terra morta, o cidadão, o homem e a mulher morto no seu pecado, morto nas suas ações caídas. São 4 dias milenares. Jesus se apresentou para revolucionar em caráter definitivo a história da humanidade. Deus em Jesus operava maravilha. Se Lázaro saiu daquela sepultura, nós saímos das nossas também. Nós saímos dos nossos sepulcros, da morte que estava decretada sobre nós, do inferno que estava nos esperando, do abismo que ia nos tragar. O Senhor de lá nos tirou, levantou a sua voz sobre nós e falou: vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, vou aliviar vocês. Tomai sobre vós meu fardo que é leve e meu jugo que é suave, e encontrareis repouso para vossas almas cansadas. Ele nos representou 40 dias no deserto, debaixo de tentação. Se os irmãos prestarem bem atenção, as linhas de tentação de Jesus foi tentado em sua natureza humana, na sua natureza humana, o que um ser humano precisa para sustentar o corpo. Isso é sua natureza animal, biológica. Foi tentado, recusou. Foi tentado como homem, na sua inteligência, mostrando a glória, os prazeres, os deleites que um homem pode ter, mostrando todos os reinos do mundo e seus prazeres. Ele recusou. Foi tentado na sua natureza espiritual, fazendo com que ele tomasse para si a prerrogativa do divino, enquanto ele tinha que se manter como homem. Se ele fizesse aquilo que o inimigo falou, lança-te daí de cima, aqui embaixo, ele deixava de ser homem, ele assumia a condição divina, mas ele representava cada um de nós. Ele não ia perder a sua natureza divina jamais, mas não ia tomar posse daquilo que é o direito de nos representar. Ele tinha que ser homem, chorar, sofrer e até morrer como homem. Quando Lázaro saiu da sepultura, envolto em faixa, houve uma grande movimentação. Irmão, depois, logo em seguida, teve um jantar. Sabe quem estava lá na mesa no jantar? Lázaro. Quem servia a mesa? Marta e Maria. E os judeus falaram: esse homem morreu, mas estava 4 dias morto. Jesus ressuscitou ele. Não é um sinal vivo? Era para todo mundo falar: nós vamos virar crente. Não, queria matar Lázaro e matar Jesus. Esse mundo aí, irmão, não pode receber a palavra de Deus, mas você pode. Esse mundo não pode amar a Deus, mas você pode. Esse mundo não pode vencer, mas você pode. Glórias ao Senhor. Esse mundo não recebe a palavra que você recebe. Você saiu dos seus abismos, nós saímos de nossos sepulcros. Nós somos tirados de entre os mortos. Está escrito, olha que interessante: aquele que ouvia a voz do Senhor, está escrito assim: despertas tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós fomos despertados do sono da morte. Em cada um de nós repousa a palavra da vida. E se o nosso corpo envelhece, nosso espírito vem se renovando na esperança desse bendito dia de encontro. O Senhor vai nos levar, vai resgatando cada um de nós, debaixo de gemido, de lágrima, de tentação, de decepção, de desilusão. Ele vai te restaurando. E de quando em quando também ele passa por um e encontra enfermo, e quando ele acha que deve, ele tira a enfermidade e leva sobre si.
porque está escrito: levou sobre si nossas enfermidades. Se acha fé, se ele acha graça, até uma enfermidade no corpo, ele assopra e manda embora. Potente é o Senhor para, encontrando algum coração aqui com fé, ele tomar de você sua enfermidade e levar embora também nessa pregação. Glórias ao Senhor. O Senhor levantou-se para nunca mais permitir, porque ele morreu na verdade por causa desse amor por nós. Morreu por fraqueza, como diz Paulo, e ressuscitou por poder. Te deu poder sobre a sua natureza humana, sobre a própria morte, te deu autoridade sobre o seu destino. Ninguém pode tirar você dos caminhos celestes. Se você quiser caminhar com Cristo, nenhuma força te tirará da jornada eterna. A mão do Todo-Poderoso te cobrirá, e as bênçãos do Altíssimo vai acompanhar a tua caminhada. Lázaro saiu para espanto dos judeus. Deve ter chegado até lá, quem sabe? Não é verdade, irmão? Pilatos, Herodes. Quem sabe quem escutou isso aí? Jesus ressuscita um homem com 4 dias morto. Jesus manda os espíritos sair dos homens, eles saem. Jesus devolve vista ao cego, eles enxergam. Jesus cura leprosos. Jesus perdoa pecado. Jesus resgata o homem. Jesus faz o homem gostar de Deus. Jesus faz o homem gostar da eternidade, faz a mulher amar a verdade, faz uma mulher perdida virar santa, faz o homem impuro virar puro. Glórias ao Senhor. Jesus faz um mentiroso falar a verdade. Jesus faz um covarde virar valente. Santo é o Senhor. Jesus faz um homem e uma mulher que andava em treva brilhar como a própria luz do sol. Recebe essa palavra: a luz de Deus vai brilhar nas tuas tendas. O Senhor fala a lâmpada dele acesa em você cada vez mais. Se a sua lâmpada estava apagando, ela vai ser reavivada por essa palavra. O dia tem 12 horas e você anda no dia e não na noite. O Senhor vai te levar por espaços de claridade e não de escuridão, por caminhos de paz e não de guerra, de calma e não de ira, de verdade e de coragem e não de medo. Você recebeu o espírito de coragem, de poder, e não é de medo. E se o medo te assombra, o Senhor hoje assombra o medo de você. Aparta-te, ó medo da minha filha e do meu filho, diz a palavra. Seguiremos adiante até aquele dia. Lázaro já morreu outra vez, porque ele viveu numa ressurreição corporal. Mas vem vindo o dia que Lázaro, Marta, Maria, Pedro, Tiago, João, todos vão ouvir a voz: vinde benditos do meu Pai, levantai-vos aí. Será o dia mais feliz de nossa história. Não desanima da sua caminhada, não deixa de falar a verdade, não deixa de orar, não deixa de falar que Deus é bom, que Jesus é seu amigo. Mesmo machucado, decepcionada, fala: Jesus Cristo pode te ajudar, Ele sempre me ajudou. Que vergonha que passou o inimigo quando Lázaro falava: Deus pode fazer tudo o que Ele quer, Ele tem autoridade. Podia me livrar, mas não quer livrar. Mas também tudo que eu tinha foi Ele que deu. Você confessa que é Deus que te deu o que você tem? Foi Ele que te deu. Haja paz no teu coração, Cristo te ajudará. Ô Lázaro, não sai da sepultura, sai dos seus escombros, sai do seu esconderijo, sai dos seus medos, sai dos seus temores, sai das suas dúvidas. Vem, Jesus te chama. Sai daí, vem para perto de Jesus. Ele quer te encontrar no abraço da comunhão, da virtude e da paz. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, se você estiver escondido nos seus medos, nos seus temores, nas suas preocupações humanas, saia daí, venha, Jesus te chama. Saia, Lázaro, venha cá, Lázaro, venha cá. O Senhor vai abrir uma porta para você olhar do outro lado. Venha cá, Lázaro, venha cá. Glórias a Jesus. Venha cá, Lázaro, o Senhor tem uma porta para abrir, para você olhar do outro lado. Há coisas que Ele quer te revelar, te mostrar.
Ah, é tão fácil. Quando nós olhamos na Bíblia, vê os homens que venceram. Quando chega a nossa vez, nós temos que vencer também. Marta e Maria falaram: morreu porque o Senhor não estava aqui. Porque se tivesse, não morria. Mas também tem uma coisa: tudo que o Senhor falar acontece. Você tem essa fé, irmão? Você tem essa fé? É a fé que faz as coisas acontecer, como foi orado. A fé pequenininha transporta os montes. Não precisa de fé muito grande para ter um resultado muito bom, não. Você sabe que a bomba atômica é um dos piores artefatos humanos aí. Na época aí, na Segunda Guerra Mundial, explodiram duas em Nagasaki e Hiroshima. Acabou a guerra, porque aquela bomba encheu o Japão de medo. Nunca tinham visto uma arma daquela. Fala, com essa arma nós não podemos lutar. Sabe o que é bomba atômica? Sabe o que é? É fusão de núcleo de átomo. É fissão de núcleo. Não dá nem para enxergar, só com o microscópio eletrônico. Mas tem uma energia lá dentro do átomo que quando ele libera, ele arrebenta tudo. A fé, ó, não dá nem para ver. Mas se ela manifesta em você, ela arrebenta com as cadeias do inferno. Arrebenta com as cadeias que te prendem. Glórias ao Senhor. Recebe a fé como Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, não acontecia nada. O Senhor está aqui e não vai te acontecer nada. Ô Lázaro, sai daí, vem cá. Sai daí, Lázaro, vem cá. Dá glória ao Senhor no teu coração. Lembra-te do teu Criador. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor te ajuda. Vinde cá, todos que estão cansados, quiser beber água de graça, vinde à fonte das águas. Não custa nem um centavo, é tudo de graça. Você vai fazer em você brotar uma fonte de água viva também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo fala à igreja. Guarda uma coisa: o Senhor é o teu pastor e não vai te faltar nada. Põe você em águas tranquilas e dá para ser um pasto verdinho. E Ele toma conta de você. Todas as vezes que aparecer um lobo, Ele tem um cajado na mão. Você está com medo do lobo? Lázaro, vem para perto do Senhor. O lobo tem muito mais medo do pastor do que você dele. Quando o lobo vê um pastor armado, irmãos, ele vai embora. O Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. O uivo de um lobo pode pôr medo na noite solitária, mas o urro de um leão põe todo lobo para correr. Vai ter paz na sua tenda. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.